internautas aqui do Bocão News. Estamos mais uma vez aqui no Fato e Opinião. E dessa vez eu sou Tamires Machado, estou aqui substituindo Juliana Nobre, que está de férias. E estamos com todos eles aqui, os nossos repórteres do Bocão News. Eliezer Santos, bem-vindo. Vitor Pinto, nosso subeditor. Olá, pessoal. E Henrique Brinco. Olá, pessoal. Tava com saudade aqui desse espaço, né? Uma semana a gente ficou fora, mas estamos de volta já. Verdade, semana que teve o feriado. E eu tava um mês de férias, né? E Eu Vitor só Pinto retornei. de férias, ele já Descansou? retornou. Descansei, dá pra dar uma descansada, né? Depois da eleição, né? 50 empregos ele. Pois é. Não, Aí eu chamo ele, vamos fazer um Fato e Opinião. Aí ele, mas já? Eu falei, claro, meu filho, já chega logo. Já chega, já pra agora. Mostrando pra Pau te ver. viola. Então vamos falar dos bastidores da política, dos assuntos aí que permearam nossa semana. E um assunto bem polêmico essa semana, que deu o que falar, é a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Fogo, né? Aí pegou fogo. E a questão é que o governador Rui Costa estava em viagem, o presidente atual, o Ângelo Coronel, também estava viajando. E aí todo mundo resolveu se articular. Disseram até que teve o golpe do vice aqui na Bahia. O que não faltou foi piada. Porque João Leão estava como governador em Isso, exercício João no Leão. âmbito das articulações da Assembleia Legislativa. Para vocês entenderem um pouquinho, só um pequeno resumo, tem 4 candidatos hoje que são candidatos que são mais à frente aí para assumir a Assembleia Legislativa da Bahia, o Nelson Leal, do PP, que tem como presidente do partido o vice-governador João Leão, que estava como governador em exercício. Nelson Leal hoje saiu na frente, articulou antes, contabiliza aí 19 votos, tem o apoio de 5 partidos. Além dele, corre por fora também o Adolfo Menezes, do PSD, partido do atual presidente, Ângelo Coronel, e também apadrinhado aí pelo Otto Alencar. Além do Adolfo Menezes, tem o Alex Lima, do PSB, partido da Lídice da Mata, e o Rosenberg Pinto, do PT. E esse teve polêmica, porque Rui Costa vetou aí a candidatura dele. Tá precisando tomar maracujina, deputado. O Rui disse que ia dar uma maracujina e o Rui Costa voltou na segunda-feira e convocou a base, o Conselho Político, pela manhã, e a base dos deputados, né, os deputados aí que compõem o grupo dele, pela tarde. Essa conversa, esses bastidores aí das reuniões, a gente vai comentar um pouco aqui. Vamos começar aqui com a Eliezer, né? Vamos lá. Vamos começar com a Eliezer. Como é que você viu toda essa movimentação para a presidência da Assembleia Legislativa? E teve esse golpe do vice ou não? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a decisão de Rui de já desembarcar em Salvador vetando o PT, que não queria candidatura. Pelo menos foi o primeiro ato dele, depois da reunião do Conselho Político e tal. Então eu acho que isso tem suas implicações. Essa decisão de vetar o PT, a gente já percebe que a bancada do PT não tem essa unidade toda na Assembleia. Nesse momento, depois de uma vitória de Bolsonaro no plano federal, do desgaste do PT, talvez não fosse o momento de ter uma candidatura do PT na Assembleia. Mas também isso sinaliza outras coisas. Rui disse que é preciso haver um rodízio, foi essa expressão que ele usou. Então, se houver um rodízio, ele abre espaço para o PP agora, que é o partido que está à frente, mas você tem outros espaços a serem preenchidos até 2022, que é o final do mandato dele. Então, você tem aí a disputa pela Prefeitura de Salvador, que o PT pode descansar um pouco do desgaste de uma presidência da Assembleia e tentar alguma coisa, lançar um nome e encontrar o retorno do apoio na base. E você tem também a possibilidade do PT, obedecendo essa ideia de rodízio, ocupar a presidência da Assembleia no próximo biênio, que seria justamente no período de articulação para a futura composição majoritária de 2022. Isso. É um olhar assim, a médio e longo prazo, mas eu acho que em política nenhum movimento é bobo, não. Então eu acho que essa decisão do governador é muito mais de preservar o PT desse desgaste agora e também olhando lá para frente que pode ter possibilidades. Tem esse impacto todo, Vitor Pinto, a eleição da Assembleia Legislativa nesse ano, no caso, o próximo presidente começa a atuar em 2019 para 2020, que é eleição para a Prefeitura Municipal, e 2022 é estadual? Eu acho que acho que o período mais cobiçado é o segundo biênio. Eu acho que aí você vai ter realmente PT e PSD na disputa do segundo biênio da Assembleia Legislativa da Bahia, porque tem uma interferência direta na majoritária de 2022. Aí o que acontece? Na era Wagner, a gente bem acompanhou, sim, a gente não teve nenhum presidente da Assembleia Legislativa da Bahia do PT. Sempre, lógico, foi um período longo com Marcelo Nilo, você teve agora esse rodízio de Nilo para Coronel e possivelmente vem Nelson Leal, que é do PP. Então vai nessa lógica dos partidos da base aliada, porque o PT já tem o governo do Estado,
que é uma senhora máquina, boa parte das indicações do secretariado, maior bancada estadual, maior bancada de federal e um senador. O que pesa contra o PSD de Otto Alencar é, Otto tem 2 senadores agora da República, tem a UPB, que deve continuar com o Euros Ribeiro, tem pastas importantes do governo. Né? Isso. Né? Por isso que eu acho, eu até estava debatendo com o Tamires mais cedo, que vai acabar dando Nelson Leal, se for nessa lógica de grupo, porque vai ser um pagamento de fatura. Exatamente. Porque hoje o PP tem a vice-governadoria e tem a Secretaria de Planejamento, os 2 cargos ocupados por João Leão. Será que nesse contexto de reorganização, reacomodação partidária, de possibilidade de ter uma reforma administrativa, será que é mais vantajoso a Rui dar mais uma secretaria ao PP e deixar a presidência da Assembleia com outro partido? Ou é mais barato deixar a presidência da Assembleia com o PP e, em contrapartida, abrir um espaço para outra secretaria? Porque a gente sabe que há esse fisiologismo político da divisão dos cargos de secretarias. Mas aí tem outro pulo do gato, que a gente vai ver no desenrolar dos próximos dias. E o PSB de Elites da Mata? Foi prometido algo a Elites da Mata? Porque eles reafirmam isso. A polêmica dela ter retirado o nome dela da reeleição ao Senado para apoiar a chapa completa e abrir a vaga para Ângelo Coronel. Como é que vai ficar essa rearrumação do PSB de Elites, que inclusive bateu o pé, lançou nota e disse que o candidato deles é Alex Lima, que tem 2 fatores, Alex Lima, que a gente não pode deixar de esquecer. Lima é extremamente ligado a Rui Costa. Considerado aí o pupilo. O pupilo de Rui. E está no PSB de Elites da Mata. Eu acho que ele é mais de Rui do que do PSB. Isso, mais de Rui do que o PSB. Isso. Mas assim, até que ponto os deputados vão querer também um presidente da Assembleia que seja extremamente ligado a Rui? Ou querem alguém que, de algum modo, ameace ali essa relação de poder? De realmente afirmar a independência da Assembleia Legislativa da Bahia. Ficar como uma casa como alguns até chegaram a criticar na época na Câmara de Vereadores, de lagartixa, de ficar só baixando a cabeça para o Executivo. E lembrando que Ângelo Coronel foi eleito com esse discurso de independência, de que não ficaria na Assembleia. E no início provocou atenção. No início provocou atenção. Ele precisou suavizar por causa da candidatura. O Nelson Leal está com 19 votos, né? 19. Foi meio parecido com a eleição de Geraldinho na Câmara Municipal, né? Eu cubro mais a Câmara Municipal. Eu vejo essa disputa como uma disputa de poder entre João Leão e Otto Alencar, né? Para ver quem é o mais poderoso nessa história, né? E tem outra coisa também por trás aí dessa história. O Alex Lima, você contou bem, né? A Elites da Mata divulgou uma nota bem contundente, reafirmando que o Alex Lima será o candidato, né, oficial, né? A gente não sabe o que foi prometido, né, para a Elites ser convencida a realmente a ser candidata a deputada federal, né? Agora tem também um fator que a gente não pode esquecer, né? O João Leão é muito ardiloso, né? Assim, é um político bem antigo, né? Bem veterano, sabe, né? Lidar com os meandros da política, né? Eu não descartaria uma hipótese de ser uma jogada ensaiada até com o próprio Rui, né? Ele pode ter avisado ao Rui antes que iria correr atrás disso. Como ele disse que fez. Como disse que fez. Ele bate o firme que fez. Ficou essa impressão. Ele disse que antes de Rui viajar, e conversou com a gente isso e tudo, ele falou, tanto ele como outros integrantes também do PP, que eu vou tentar me viabilizar. E Rui deu carta branca. E quem pode dar um pulo do gato nessa eleição, se realmente ficar com a base esfacelada desse jeito, de um lado um, do outro lado outro, é a oposição. A oposição está torcendo pelo lado de cá. Você tem Nelson Leal com o PP, PCdoB e outros partidos que só tem tem um deputado, tem três, com 19. Mas se somar, por exemplo, PT e PSD, que é a maior bancada, e com Alex Lima, você fica com a disputa paritária. Vai para 23. É isso. E a oposição? A oposição hoje tem... Pode ser o fio da balança. Eu conversei até com alguns membros da oposição, né, nesses últimos dias, né? Eu e Tamires, né, a gente está apurando aí essa história. A oposição está torcendo pelo bate-chapa, mas assim, está mais inclinada para Nelson Leal, porque entende que Nelson Leal é mais distante do palácio. E a oposição também está no interesse de ter esse bate-chapa, porque ela sai no lucro. Porque vai ser quem dá mais. Quem dá mais, quem vai me proporcionar melhor condição, melhor divisão, melhor cargo. Então ela sai fortalecida. E é isso justamente que o Rui não quer.
Justamente. Porque foi o que aconteceu em 2017. Quem decidiu a eleição para coronel para hoje presidente foi a oposição. Porque fechou com ele e aí conseguiu mais votos. Então o Rui não quer isso justamente pelo poder de barganha. Quer dizer, se você tem uma base unida e mostrou isso nas eleições estaduais, que o Rui foi reeleito com 75% dos votos. Então, imagina-se que tem um grupo unido, né? Em tese. Apesar das picuinhas que a gente viu aí que aconteceu. E o engraçado é que o João Leão, né, ele deu até uma declaração pro Bocão News depois da reunião, falando assim que todo mundo saiu feliz da reunião com o Rui, né? A aspa dele foi essa. Todo assim, mundo bonitão. Todo bonitão. E todo mundo saiu irritadíssimo, porque todo mundo esperava que ele fosse se posicionar, né? Inclusive chamaram ele alguns de Pôncio Pilatos, né? Lavou as mãos. Eliezer pode explicar muito bem. Não, é uma figura bíblica que lavou as mãos, né? Eu não sou nem contra nem a favor, vocês resolvam aí. Aí foi muito criticado por conta. Outra coisa que eu soube ontem também é o seguinte, uma fonte em off, né? E disse o seguinte, que a questão do PP e de João Leão é que ele foi impondo, dizendo não, vai ser o PP e acabou. E isso gerou uma insatisfação até no próprio PP, porque diz que o grupo não está tão fechado assim. Porque Nelson Leão não é orgânico do partido. Isso, Nelson Leão entrou agora. Entrou aos 45 do segundo tempo, ia para o PSD, antes de ir para o PP, acabou não Negociou indo. o passe com o Otto, não Negociou, isso. Então, assim, houve um desconforto até no próprio PP, tem uns 2 deputados que não gostaram. Inclusive até o próprio Aderbal, que é do PP, disse recentemente, semana passada, que ia manter a candidatura dele. Ou seja, então isso gerou um pouco de insatisfação no próprio grupo. E eu acho tem o Isidório também, né? Isidório vai manter o filho, o João Isidório, que é do Avante, né? E disse que vai manter aí para presidência. Eu acho que o PP surfa no algo interessante, é que todos os partidos da base também querem dar um freio no crescimento do PSD. Isso. Sim. O PSD, o ano passado, os próprios petistas já cochichavam isso, de o crescimento do PSD está assustando. Como é que vai ser a sucessão de Rui, né, se a gente olhar adiante? É um caminho que eles vão... De repente, até também o fato de Rui ter lavado as mãos justamente porque quando o Rui lava as mãos, ele está favorecendo o PP. O PP está na frente, está com 19 votos, exatamente. Então, em qualquer eleição de Câmara, de Assembleia, quando ele fala de rodízio, quem está na também. frente, geralmente os parlamentares vão colando. Né? Os parlamentares É o sentindo efeito um cheiro de dominó, poder, eles vão para quem está na frente. Então, o Rui, querendo ou não, ele lavou as mãos, mas ele está favorecendo ao PP. Né? Então também pode ser justamente o que você está falando, né? O PSD está crescendo, está assustando, né? O Otto Alencar é um político também habilidoso, né? E o Rui também já está de olho nisso. Tão habilidoso quanto o João Leão, né? Exatamente. Foram da mesma escola política. Vamos falar um pouquinho então agora de Câmara Municipal de Salvador. Tem nosso setorista aqui do Bocão, diz Henrique Brito. Tá tendo briga aí para as lideranças depois que definiu o presidente? Depois que definiu o presidente, a Câmara meio que deu uma tranquilizada. Eu acho que não vai ter nada muito relevante assim ainda esse ano, né? A grande discussão do final do ano é a questão do projeto que regulamenta o Uber, né? Que foi totalmente modificado pela relatora Lorena Brandão, né, também com influência do Alexandre Aleluia. O prefeito Assemineto queria equiparar o número de veículos cadastrados por empresa de aplicativo igual aos táxis, né, que são 7.000 e poucos, se eu não me engano. E aí chegou na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, a Lorena mudou isso, né, porque ela realmente viu que é inconstitucional, e realmente é inconstitucional, você não pode limitar isso. Né? E fez algumas outras alterações, né, com relação a taxas e tudo mais. E aí os taxistas estão indignados com essa história. Eles foram fazer um apelo ao prefeito Assemineto para que esse projeto fosse adiado, né? E realmente o Assemineto retirou a urgência de votação. O projeto deve ser votado na semana que vem. E as diversas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça foram adiadas, né, nessas últimas semanas. Eu acredito que o texto, como a prefeitura apresentou, né, limitando o Uber, eu acho que não passa, principalmente porque a gente já sabe que o Alexandre Aleluia será o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, terá uma influência muito grande. O Alexandre Aleluia é um parlamentar de direita, apoia o Bolsonaro, né, é pró-empresas. Então, a grande briga é essa. O Léo Prats, né, tá saindo de cena agora, né, tá indo para a Assembleia Legislativa. A transição agora com o Geraldinho, né? No final do ano eles devem lançar a rádio, né, Câmara, que chegou com atraso, também vão lançar o portal em breve, mas tá tranquilo, assim, várias sessões plenárias caíram nos últimos dias. Liderança da minoria e do Liderança, governo. exatamente. Tá. Liderança,
tá na briga aí na oposição porque o Sidninho já sentou na cadeira. Né? Ele já disse que é o líder da oposição. Tá parecendo Targino lá na Assembleia. Exatamente. Ele disse que já tem o apoio do PP e do Podemos. Eu sondei no Podemos e no Podemos inteiro não está fechado com os próprios Sidninho. Né? O Sidninho é do Podemos, eu liguei, por exemplo, para a Trindade. A Trindade disse que não foi consultado. E aí eles estão de olho por quê? Porque a liderança de oposição vai ser o foco dos próximos 2 anos, né? Na eleição municipal, que já é a eleição municipal de 2020. Então eles querem ter o holofote, né? O poder de fala está com o líder da oposição. Né? O Trindade fez uma oposição muito ferrenha, né? No ano passado, ele, né, protagonizava muitas polêmicas. E foi uma oposição surpreendente, a oposição de Trindade no ano passado. E é ligado ao empresariado se também, realmente houver esse rodízio de partidos, se a gente for analisar, Trindade hoje é Podemos. Pode pleitear é isso que... Pode pleitear também a liderança. Eu senti um pouco isso, assim, quando conversei com ele. Eu conversei, Trindade, e aí, como é que tá essa coisa do Sidninho e tal? Ele falou, não fui consultado, tal, estamos esperando a líder Marta Rodrigues se pronunciar, tal. Marta Rodrigues calou a boca, não se pronuncia, né? Eu inclusive, tento falar com ela, não consigo, né, por telefone, porque ela sabe que né, o bicho está pegando. O PCdoB também quer a cadeira, quer emplacar a Dilce, né, na liderança. Então vai ser uma briga boa aí na oposição. Na liderança de governo é Paulo Magalhães Júnior, né, que está mais cotado aí, mas depende muito do ACM Neto. Mas assim, pelas declarações que o ACM Neto tem dado sobre o Paulo Magalhães, praticamente certo o Paulo Magalhães da liderança. Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que no final do ano não vai ter grandes novidades, assim. Além da polêmica da votação do Uber, né? Não, mas a votação do Uber vai ficar para o ano que vem mesmo. Vai ficar para o ano que vem? Pronto. Em relação à Assembleia da liderança de oposição, o Targino também já está aí sentando na cadeira. Mas eu ouvi alguns integrantes me disseram o seguinte, ninguém quer. Ninguém quer a liderança da oposição, pelo menos agora. Então o Targino, como tem esse perfil mais polêmico, não tem papas na língua, então talvez seja o perfil ideal. E que bate seguro no governador Rui Costa, em todos os discursos polêmicos. E acusou, inclusive, o governo de fazer perseguição a ele antes da campanha. Isso. E mesmo assim conseguiu uma reeleição mais uma vez. E se realmente assumir a liderança da oposição, vem com gosto de gás para bater no governo do Estado. Apesar de Rui vir com toda a força, porque ganha uma eleição com mais de 70% das eleições, dos votos. E o destaque porque a gente vai ter na Assembleia agora 2 deputados do PSL, partido de Bolsonaro. Isso. Que é Thalita Oliveira, salvo engano, e o Capitão Alden. Então agora, vamos até ver como é que eles vão se sair na estreia. Agora o Targino, se ele quiser realmente ser líder, ele vai ter que baixar um pouco o tom, porque ele, inclusive, não sei se foi esse ano ou se foi no ano passado, acho que foi no início do ano, que ele fez um discurso aí, né, falando que os parlamentares faltam, né? Isso, um vídeo aí polêmico, ele vai ter que conversar, porque liderança você tem que conversar muito, né? Você vai falar com a imprensa, então ele tem que... Tem aquele poder de articulação também, né? Com a própria liderança do governo, até para tirar despesa de formalidade. E o governo tem Zé Neto saindo, né? Zé Neto Isso, sai... o governo tem Zé Neto que vai para federal, e aí, na verdade, as discussões para a liderança acabaram que foram adiadas um pouco porque está ainda nessa da eleição para a presidência, né? Acabou que ainda não tá com essa discussão tão, né, aflorada. Mas, assim, dos nomes que eu já sondei também, tem aí o próprio Rosenberg Pinto, que pode ser, o Robson, né, que era o Robson Almeida, agora ele só usa Robson, né, que era federal e agora veio para estadual, tem a experiência também do Congresso, o Joseildo também. Então, assim... Joseildo não. Joseildo tentou federal, não foi? Zé Raimundo. Acabei atrapalhando aqui. Então, assim, são esses nomes que estão aí postos, mas eu acho que essa articulação mesmo, você depois que tiver composta aí a mesa diretora, que eu... Você tocou no nome de Joseildo, eu vou puxar outro assunto aqui, que há uma possibilidade do governador, nessa reforma administrativa que vai ser feita, inclusive vai ter reunião do pacotaço, né, que ele vai enviar um projeto... Isso aí, que estão chamando de pacote de maldades, que é para enxugar os custos aí. Nessa história aí de reforma administrativa e secretariado, o Rui pode puxar de Brasília 3 deputados federais, que os nomes que mais que estão correndo é o de Lídice pode vir secretária, de educação. Pinheiro... Lídice, Josias Gomes pode retornar para Serim e Nelson Pellegrino pode retornar para a Secretaria de Justiça, o cargo que ele já ocupou. Se essa composição for correta, se esses 3 se tornarem secretários de Rui, você vai ter aí Charles Fernandes, do PSD, em uma das vagas, você vai ter Joseildo Ramos,
e você vai ter Paulo Magalhães. O PSD pode até perder a Assembleia Legislativa da Bahia, mas nesse jogo de arrumação e vindo 3 senadores, pode ganhar 2 deputados. E aí você cresce a bancada do PSD na Câmara Federal. E lembrando que Rui não tem essa interlocução toda com Bolsonaro, mas tem 2 partidos que ensaiam uma aproximação com Bolsonaro, que é o PP e que é o PSD. E que nesse governo Temer, quem foi o principal interlocutor da gestão aqui com o governo federal foi o João Leão. João Leão e o Otto Alencar. Porque João Leão, inclusive, depois que teve o almoço com o Bolsonaro, falei com ele logo depois do almoço. Se encontrou com o Bolsonaro, foi. Ele fez assim, não, ele tava mais calmo hoje. Bonitão, ele tava mais calmo, eu até estranhei, foi bom. Eu até chamei ele de bonitão, também. Eu até chamei ele de bonitão. Ele desse jeito dele, então assim, ele tem essa articulação. Eu acho que vai ser o João Leão mesmo, uma grande ponte, né? Vai. Ele negou, né? Quando entrevistei o João Leão, eu perguntei, governador, e aí o Rui Costa vai negociar com o Bolsonaro? Tá? Ele falou, não, o Rui Costa não precisa de ponte, não precisa de telefone sem fio, não, para negociar, não. Ele vai negociar diretamente, mas pelo que a gente está vendo, a proximidade vai ser... Até porque o PP Nacional vai apoiar, né, o Bolsonaro. O próprio Otto deu uma declaração hoje ao Bocão disso, falando isso. Que ele não vai ser nem oposição, nem governo, mas ficar ali naquele... ele até usou a expressão que todo governo novo precisa de 100 dias de quarentena, né? Você não pode montar a oposição de cara. Então, pelo jeito, ele vai ter uma relação um pouco harmoniosa com esse governo Bolsonaro. E o próprio desculpa, eu acho que o Bolsonaro também, ele tá mais tranquilo, assim. Eu vejo que o discurso dele, ele tá ouvindo, né, os 2 lados, ele tá preocupado em conciliar o país, né? Tem feito montado um ministério bom, assim, a gente pode considerar tecnicamente bom, né? Vamos ver se isso na prática funciona. E só uma canelada, né, para parafrasear, né, a expressão que ele usa, né, umas caneladas, né? João Mourão, do general Mourão, quando ele falou que Mourão tinha dado umas caneladas logo após o segundo turno. Ele sempre gosta de falar isso. Não, aí ontem, né, tava uma polêmica aí se seria o ministro da Educação seria o Mozart lá do Instituto Ayrton Senna, né? E aí ele recuou porque na internet, né, os evangélicos estavam falando porque o Mozart, eu não lembro o nome completo dele, é Mozart. Mozart Ramos. Mozart Ramos. Ele foi contra o Escola Sem Partido, que é outra loucura que eles estão defendendo, né? A Escola Sem Partido, né? Como é que você vai defender? Eu não quero também aqui fazer proselitismo, mas assim, né? A escola tem que ter partido, né? Você tem que promover a pluralidade. Mas aí ele demoveu o Mozart com base no argumento de que a imprensa estava tentando fazer uma intriga dele com os evangélicos e tal, sendo que ele se reuniu com a presidente do Instituto Ayrton Senna e ofereceu, né? E o Mozart seria a segunda opção. Né? Mas, no geral, assim, eu acho que o ministério dele está... Só para não perder o fio da meada que a gente estava falando da questão da interlocução, eu acho que quem achou que teria essa interlocução toda com o governo Bolsonaro, mas parece que o apito está mudo, é a ACM Neto. Porque toda a articulação que está sendo feita, que você tem 3 indicados aos ministérios de Bolsonaro, 3 do DEM. Primeiro, está provocando mal-estar na eleição de Rodrigo Maia para o Congresso, para a presidência da Câmara Federal. E segundo, o Neto falou, né, que a indicação é do partido. Por quê? Bolsonaro está passando por cima e está indo direto na fonte por intermédio de Onyx, por exemplo. Isso. De Onyx e de Caiado. E ele, que é o presidente nacional do partido, está sendo protelado dessa negociação. Então, ele não está gostando nada disso. Eu sinceramente acho que o Onyx vai tomar esse partido aí. Não sei se vocês concordam com isso aí. Eu, inclusive, perguntei a ACM Neto, no ano passado, numa entrevista na Itapuã FM, se ele tinha receio de caso na eleição de Bolsonaro, porque não tinha tido eleição ainda, o Onyx tomar o partido dele. Ele falou que não tinha problema nenhum. Que tem uma boa relação. Lógico, porque qual é a força maior? Hoje, Caiado é governador de um estado. E Onyx vai ser um ministro-chave do governo federal. Então, assim, será que Neto vai conseguir se manter no partido? Pode ficar até o final do mandato. Ele pode ficar até o final do mandato, normal. Mas será que ele consegue uma recondução? Será que a intenção dele também continuar como presidente nacional? Ou vai ter essa remodelagem para a ala bolsonarista do DEM assumir a presidência do partido? Mas eu acho que não tem muita saída, não. A ACM Neto vai deixar a prefeitura em 2020
E ele vai precisar se abrigar em algum lugar. Ele não vai ficar só com a presidência do DEM, se for o caso de continuar. Eu acho que ele vai sim. Hoje ele já falou que pode ser um parceiro integral do governo Bolsonaro, mas com um tom assim, como a gente fala, né, comendo pelas beiradas para se acomodar ali. Porque Ele depois tá de muito 2020 ele não cauteloso, tem né? para onde ir, né? Ele não tem opção, né? Exatamente, então... Ele se escorou em Alckmin, né, na campanha, né? Que Alckmin seria o candidato que iria aglutinar o país, né? O nível empresariado, tinha tempo de televisão, tarará, tarará, tarará. Nada disso funcionou. Nada disso funcionou, né? E aí o ACM Neto quer ser governador em 2022. Então aí ele vai ter um hiato de 2 anos fora do poder. Como é que vai ser? Vai entrar no governo Bolsonaro? Como é que vai ficar fora? Vai ficar calado? Eu acho que o destino aí viável para ele é se acomodar em algum cargo federal, Exatamente. ministério, para poder pavimentar o nome dele para 2022. Acho que esse... Mas aí é que tá. Bolsonaro vai querer a ACM Neto como Exatamente, ministro. tá. Se Alckmin tava com a cadeira garantida. Mas com Bolsonaro... Alckmin no governo Bolsonaro? Não, se fosse Não, Alckmin se fosse- presidente, Ah, estava sim. com a cadeira garantida, Neto lá, até na formação da Sim, equipe. isso, com certeza. Mas é Bolsonaro, é totalmente diferente. A gente não sabe o que é que vai vir a partir do dia 1º de verdade. janeiro de É sempre 2019. uma Talvez surpresa. É a caixinha de surpresa. Assim, ele pode recuar, como ele está recuando muito de muita situação, Sim. muitas atitudes, ele pode recuar dessa visão e nomear Neto, posso até pagar minha língua. Mas eu não sei se tem essa Daqui essa pra lá articulação ainda toda. Tá. tem muita água pra rolar. A Tem gente, dois A anos gente- pela frente. a gente vai acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Tem muito fato e opinião também até lá, muita pra coisa. gente conversar sobre isso. A gente vai ficando por aqui, mais um Fato e Opinião. Queria agradecer a todos vocês e agradecer a você, internauta, que sempre acompanha a gente. Um grande abraço e até mais.